Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Olá, boa noite! Estamos começando mais uma edição, mais um episódio do Diocast e nesta semana recebendo o Padre Diogo Maciel para falar um pouquinho para a gente, explicar um pouco sobre o que é a sinodalidade. É até um pouquinho difícil de falar, eu tive que treinar aqui algumas vezes, sinodalidade, agora saiu. E para falar um pouco também sobre essa escuta importante que a Igreja tem proposto então para todos os fiéis durante os próximos meses, próximos anos, enfim, a gente vai falar mais detalhes sobre isso durante essa conversa. Padre Rafael, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Edu, boa noite, Padre Diogo, boa noite a todos aí que estão nos assistindo pelas mídias sociais, é uma alegria recebê-los aqui, que bom que vocês sintonizaram e aproveite esse momento para compartilhar com seus contatos, marque aí nos comentários o nome de um parente, de um amigo, de alguém que você conhece, que participa da vida da igreja, e assim eu tenho certeza que várias outras pessoas poderão aproveitar também esse momento tão gostoso, né, que teremos aqui com o Padre Diogo. E damos então as boas-vindas ao Padre Diogo, ele que é juiz auditor da Câmara Eclesiástica Diocesana. Minha cola tá bem feito aqui, padre. E também vigário na paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio do Jardim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Edu, por estar aqui hoje com vocês. Boa noite, Padre Rafael. Boa noite a todos aqueles que estão conosco. Uma alegria poder estar aqui hoje, poder partilhar esse tema tão atual para a nossa igreja, né? E poder ver isso tudo como de verdade acontece, como nós estamos comprometidos, de que forma podemos ajudar e como a gente pode construir esse momento importante da nossa igreja. Que bom. É um prazer recebê-lo. E antes eu queria só fazer um comentário, Padre Rafael. Me lembro do Padre Diogo aqui em São José, na escola, no Cândido, né? Dando aula lá como professor. Um dia me convidaram para tocar, animar uma missa. E aí no meio da celebração apareceu o Padre Diogo lá surpreendendo todo mundo, né? Foi assim? O pessoal não sabia que o senhor era sacerdote e estava lá como professor. Sim, estava lá e de repente descobriram que o professor também era padre. Que bom. E até tem a ver com esse tema de hoje, não tem, padre? Essa presença da igreja em meio à comunidade, né? Porque, afinal das contas, é essa escuta que o senhor estava fazendo ali, né? Essa escuta, esse reconhecimento de campo, vamos dizer assim, né? Para evangelizar. Sim, acredito que esse momento é importante na primeira fase que nós temos agora do Sínodo dos Bispos, é de verdade esta fase do ouvir. Né? O Papa quer ouvir a todos. E o interessante é que esse ouvir não é somente aqueles que estão dentro da igreja, mas é também ouvir a todos, inclusive aqueles que estão fora do meio eclesial. Então, é esta oportunidade de verdade de abrir este ouvido, a escuta, né, desta necessidade daquilo que se tem de verdade, daquilo que está no coração do povo, né, para que a igreja possa de verdade dar uma resposta autêntica, que aí possa desenvolver de verdade o seu trabalho ministerial, o seu trabalho de evangelização, a partir do conhecer a realidade, porque eu não posso evangelizar, não tem como eu levar o evangelho se eu não conheço a realidade que eu tenho à minha frente. Sim. É interessante percebermos, né, que em 1962 a 1965 o Papa João XXIII, que é santo da igreja, convocou uma reunião de bispos também para falar sobre a realidade, não é? E para que a igreja ela se atualizasse. Ele usou a palavra adornamento, né? Então, Padre Diogo, o senhor poderia nos explicar um pouco assim a diferença, né, entre um concílio e um sínodo? Sim, é interessante isso, né, Padre Rafael? E acredito que seja importante para a gente resgatar um pouquinho também a questão de buscar uma fundamentação, né? Muitas vezes a gente pode achar assim, foi algum papa que criou, foi alguém que criou, a gente não teve experiência disso na igreja, né? Então acredito que é importante a gente resgatar a fundamentação bíblica, podemos dizer assim, e que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Nós tivemos conversões que foram acontecendo dos pagãos, que foram se convertendo ao cristianismo. E a igreja tinha aquele detalhe, sempre aquele cuidado. O que fazer com estes que foram convertidos? Nós tínhamos aqueles que também tinham sido convertidos do judaísmo,
Os convertidos do judaísmo acreditavam que, mesmo sendo cristãos, precisavam seguir a lei de Moisés, mas que também precisavam, né, ser circuncidados. Então nós tínhamos aqueles que eram cristãos vindos do judaísmo e os cristãos que vindos do paganismo. E precisava se ter uma definição de o que vamos fazer, né, com todos os cristãos, é necessário, não é necessário, frente a toda esta realidade. Se reuniam então as lideranças. Pedro, Paulo, os apóstolos se reuniram em Jerusalém para que se definisse então a questão. Os convertidos que vêm do paganismo precisam obedecer à lei de Moisés, precisam ser circuncidados ou não. Juntamente ali se chega à conclusão de que não haverá necessidade de seguir toda a lei de Moisés e a circuncisão. Então se decide conjuntamente, podemos dizer então os primeiros bispos estão ali reunidos em Jerusalém, naquela reunião chegam a uma decisão comum e enviam essa decisão para toda a igreja, tanto aqueles convertidos do judaísmo, quanto aqueles que vieram convertidos do paganismo. E esta decisão então foi chamada por nós como o primeiro concílio de Jerusalém. Porque eu tinha então uma dificuldade, eu tinha ali algo que precisava ser resolvido, chamou-se então os primeiros bispos, os primeiros que estão ali, e eles resolvem esta questão. E este concílio de Jerusalém vai ser o protótipo de todas as reuniões que nós vamos ter futuramente dos bispos, em que nós temos as decisões que precisam ser tomadas e decisões que vinculam toda a vida da igreja. Não é simplesmente para um local, não é simplesmente para um grupo, mas é uma decisão para a igreja toda. E também lembrar que esta decisão, ela sempre virá ou sempre terá como intenção o bem da igreja, o benefício que a igreja terá. Então, pensando isto, a questão do concílio, então nós temos o concílio como uma assembleia, né, que é convocada pelo próprio Papa. Então, é o Papa quem convoca. O senhor já dizia do São João 23, que convocou o nosso último concílio ecumênico, né, que aconteceu, que é o Vaticano II. Ali ele é convocado pelo Papa, se chamou todos os bispos do mundo, juntamente com teólogos, com o objetivo de quê? De pensar estas realidades que nós temos, pensar e resolver toda esta realidade, mas principalmente um concílio vai precisar pensar a doutrina e disciplina da igreja. Então ele tem autonomia para pensar e definir tanto disciplina quanto doutrina da igreja. Então, um concílio tem esta realidade, porque nós temos ali agindo juntamente com o Papa, o Colégio dos Bispos com a presidência, né, sob a autoridade do Papa. E por isso, então, esta autonomia. Ele chama, ele convoca e ele pode fazer, então, esta realidade acontecer. O concílio, como nós temos, né, o Vaticano II, os vários decretos, os vários documentos, são realidades que vinculam toda a igreja. Aquilo que é definido por um concílio, ele é definido para toda a igreja. Lógico, trazendo a nossa memória, o Vaticano II, ele discutiu aí a questão do mundo moderno, ele discutiu os novos desafios que a igreja tinha naquele momento e ainda tem, porque nós ainda estamos implantando muita coisa, muitas inspirações do Concílio Vaticano II, e isso ali foi então vinculativo para toda a igreja. E quando eu falo de sínodo, eu tenho que lembrar que sínodo ele tem, primeiramente na história da igreja, como algo que era local, era regional, que era sendo realizado. E ao final do Concílio Vaticano II, né, é importante lembrar, nós tínhamos São João 23, depois o Beato Paulo VI, agora também já Santo Paulo VI vai fazer a questão da definição de que era necessário continuar a inspiração que nós tínhamos realizado, que estava sendo realizado pelo Concílio Vaticano II. De que forma eu faço isso? Eu vou ficar sempre chamando o concílio? Eu vou sempre resgatar o concílio? Não. Eu preciso de um instrumento para que eu possa viver isso, debater temas atuais, para que eu possa ter uma reunião desse episcopado, talvez com uma quantidade menor de bispos, mas que possa debater os temas atuais, que eu não fique tanto tempo longe daqueles problemas que são os problemas da vida da igreja. Por isso, na sua intuição, ele ao final
né, do Concílio Vaticano II, vai fazer o que nós chamamos de motu próprio, que é uma carta próprio punho. E lembrando, o Papa, ele é o supremo legislador da Igreja, então ele pode criar, né, leis, e ao criar, ele criou então um instrumento que nós temos hoje, que é o Sínodo dos Bispos, no ano de 1965, com o motu próprio, então, Apostólica Solicitudo. Com esta carta, com esse motu próprio que ele faz, ele tem então a intenção de repropor, né, esta imagem do concílio para a Igreja e principalmente refletir o espírito, o método daquilo que tinha sido utilizado, aquilo que tinha sido vivido pelo Concílio Vaticano II para a Igreja. Diferentemente do concílio, o sínodo, ele propõe, ele manifesta o desejo ao Papa, ele ajuda na reflexão, mas ele não delibera, ele não vincula e não define nada em questões, como eu dizia, de moral e de doutrina da Igreja, mas ajuda a refletir sobre os problemas, ajuda a iluminar, né, o Santo Padre, o Papa Francisco, hoje, como Romano Pontífice, para que ele possa levar aquele tema adiante, para que ele possa encaminhar os trabalhos da Igreja. É muito interessante porque o pontificado do Papa Francisco é marcado justamente por essa escuta, né? Essa proximidade, não só com os cristãos, como também com outras denominações, né? E o Papa Francisco, então, ele iniciou este sínodo no dia 10 de outubro de 2021, certo? E ele vai acontecer até 2023. Sim. Então, Padre Diogo, qual que é o tema desse sínodo? Quais são as etapas, né, que acontecem dentro desse sínodo, né? Para uma pessoa que está nos escutando, como é que ela pode entender o ordenamento desse sínodo na vida da Igreja? É interessante, primeira coisa, a gente entender, né, a virada que o Papa Francisco colocou dentro do sínodo. Os outros sínodos que nós tínhamos, desde a sua instituição a partir de Paulo VI, nós tínhamos um instrumento de trabalho já colocado para toda a Igreja, com o tema definido e com já um instrumento a ser trabalhado. Então, vinha-se já do Sínodo dos Bispos, que tem uma secretaria, que enviava, e isso era trabalhado por toda a Igreja. Diferentemente agora, juntamente com o Papa Francisco, como o senhor dizia, ele quer ouvir a todos. Então nós não temos um instrumento de trabalho, diferentemente dos outros, mas ele abre uma consulta, que foi o que nós tivemos como exemplo com o Sínodo da Família, que nós tivemos o extraordinário e o ordinário, que gerou depois a exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre a questão da família. Ele primeiro ouviu, e depois criou-se um instrumento de trabalho, e depois se debate isso e se reúne os bispos e também aqueles que serão delegados nesse sínodo para discutir isto, né, a temática. Então, é interessante perceber que nós abrimos isso no dia 10 de outubro de 2021. O Papa abriu o concílio para a Igreja toda naquele final de semana. No outro final de semana, as igrejas locais, isto é, as dioceses e arquidioceses, foram chamadas também a abrir este processo, né, na sua diocese. No nosso caso, a missa de abertura foi realizada em Estiva Gerbe, pelo nosso bispo Dom Vilar, né? Nós tínhamos um encontro da família programado para este dia. Ele celebrou, então, com representantes da diocese toda, no Santuário de Rosa Mística, e deu, então, a abertura no dia 17 de outubro. Esta primeira fase, agora, é a fase de que os bispos devem ouvir as suas dioceses, as suas lideranças, aqueles que estão próximos nos seus organismos de governo, para que ouça essas pessoas dessas perguntas enviadas, né, pela Secretaria-Geral do Sínodo. Na nossa diocese, serão ouvidos o colegiado de pastoral, serão ouvidos o conselho de leigos, serão ouvidos os aspirantes ao diaconato, que é a nossa escola diaconal, os seminaristas. Então, este processo, né, de várias pessoas que estão aí, os nossos diversos agentes serão ouvidos e responderão estas perguntas que foram enviadas pela Secretaria do Sínodo. Então, nós não temos um instrumento pronto, mas nós temos o tema. E aí, então, qual é o tema proposto pelo Papa Francisco? Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nós teremos, então, o nosso 16º Sínodo dos Bispos.
né, já com Francisco e voltando lá desde a instituição do Papa Paulo VI, nós teremos o nosso 16º Sínodo dos Bispos. A palavra sinodal significa caminhar juntos, né? Sinrudos. Padre Diogo, como é que a gente faz para caminhar junto nesse mundo que mudou bem na nossa vez, né? Muitas realidades estão diferentes, né? Da época em que o Papa Paulo VI ele criou esse instrumento chamado sínodo, né? Como caminhar junto, né? Como igreja, como sociedade, nessa nova realidade que nós estamos inseridos aí. Acredito que, Padre Rafael, a primeira coisa que é a intuição, podemos dizer assim, que o Papa Francisco quer resgatar, né? É que todos somos igreja. Né? Acredito que ficou muito aquela divisão ainda mesmo que medieval, né? De que o clero, então a igreja identificada com o clero, com os religiosos, com os consagrados, e separadamente os leigos recebem tudo isto que a hierarquia, que este clero, que esta igreja realiza. Uma estrutura meio monárquica, né? Algo Sim, assim, aquela coisa sentido, de né? receber tudo pronto, Uhum. né? Então, acredito que o grande movimento, se a gente perceber até mesmo através das falas do Papa Francisco, a gente tem percebido que ele sempre bate, né? Nós precisamos quebrar o clericalismo, nós precisamos tirar o clericalismo, tanto dos padres quanto também dos leigos, que se acostumaram muitas vezes nesta realidade, né? E, então, resgatar isto, resgatar aquela intuição que está lá no Concílio Vaticano II, de que todo batizado faz parte da igreja, ele é inserido no povo de Deus. E se ele é inserido dentro deste povo de Deus, ele é responsável por esta vida da igreja. Então não sou só eu, não é só o senhor, né? Somos nós. Nós temos esta responsabilidade. Então também com Pedro e sob Pedro, aprender que também o Papa é esta figura de unidade. Como unidade, ele quer fazer como que esse abraçar a todos e permitir que todos tenham voz, né, para que nós possamos de verdade ouvir a todos. Acredito que este grande movimento dele e o que ele tem feito e tem desejado de nós, principalmente nesta fase diocesana, é apresentar que a primeira coisa que eu preciso ter para caminhar junto é conseguir escutar. Se nós vamos ter ideias iguais, se nós vamos pensar igual, se vai ser... Não, porque não somos iguais. Isto também esperar uma uniformidade da igreja não é o ideal. Mas acredito que o grande passo e a grande realidade que Francisco tem a nos ensinar é que para eu caminhar junto eu preciso ouvir. Porque não adianta eu não ouvir, não adianta eu estar fechado no meu casulo, fechado em mim mesmo, sem ouvir aqueles que estão próximos de mim. Porque eu não caminho junto se eu não ouvir, né? Porque aí eu vou fechar, eu vou querer fazer as coisas do meu jeito, sem ouvir aqueles que estão à minha volta. E aí eu não consigo agregar, eu não consigo unir, né? Principalmente e entender aquilo que é comum a todos. Porque uma caminhada só se faz quando nós temos como que aqueles elos que eu posso ter, aquilo que me une, aquilo que nós temos em comum e aquilo que podemos caminhar juntos. Eu não vou centralizar naquilo que me divide, mas eu vou centralizar naquilo que me une e juntamente nós vamos caminhando juntos e construindo esta história. Eu acho interessante essa proposta de ouvir e dando como exemplo exatamente o que está acontecendo agora. Por exemplo, o senhor está falando, eu estou aqui entendendo, prestando atenção e já pensando como eu vou formular a próxima pergunta, né? Ou seja, eu já tenho que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Como fazer isso de maneira assertiva, a ponto de conseguir compreender exatamente toda a fala, toda a proposta e ao mesmo tempo criar essa pergunta que também seja saudável, que não seja apenas uma pergunta para preencher, para direcionar para outro assunto. Então esse questionar ele é complicado mesmo, né? Eu imagino, esse ouvir a comunidade, né? Porque muitas vezes pode ser que a fala seja cheia de uma cultura que às vezes está ali incrustada naquela comunidade, mas que às vezes a pessoa não sabe expressar de maneira correta. Então é saber ouvir, saber traduzir e a partir daí criar essa resposta da igreja. É complicado, né? Essa iniciativa. Essa iniciativa dele realmente é um desejo, né, de verdade de se mostrar até mesmo próximo.
né, vamos dizer assim, esta realidade realmente, olha, a igreja, ela não é uma coisa distante de você, ela não está distante da sua vida, mas a gente precisa sentir a igreja próximo de nós, né? É sentir-se igreja, né? E também algo que ele resgata do próprio concílio, que é lembrar que o fiel, ele tem um senso da fé, que a gente chama em latim sensus fidei, né? Que é o próprio Espírito que vai suscitando nas pessoas, né? E que a igreja precisa estar nessa atitude realmente do ouvir, né? De perceber esta ação do Espírito que passa também por aqueles que são batizados, os fiéis leigos, que com certeza vão também nos ajudando a perceber estes sinais do Espírito, né? A perceber estas luzes que o Espírito tem a dar à igreja para que ela possa caminhar. E só mais uma curiosidade ainda na fala que o senhor fez, sobre o Concílio Vaticano II, o senhor citou que ainda hoje, em 2021, né, tem alguns pontos a serem praticados, né? Ou seja, eu entendo isso, que sejam pontos saudáveis, né, que vão fortalecer a igreja, a fé e o caminhar. O senhor poderia citar alguns desses pontos assim, que lá, né, que agora estão sendo praticados? Uma questão muito prática, né? Que o Papa fez questão de uma atualização atualmente da realidade, por exemplo, dos ministérios que nós tínhamos. Tanto o ministério do acólito quanto o ministério de leitor, né? Uma realidade que nós tínhamos no Brasil, no mundo todo, é que este ministério ele era visto em função do sacerdócio. Portanto, ele era possível dar somente aos homens. Era uma realidade que era concedida somente aos homens, enquanto ministério instituído pelo bispo, né? No Brasil, nós já tínhamos a experiência de que nós tínhamos leitores, os ministros extraordinários da Eucaristia, homens e mulheres, os leitores homens e mulheres, mas as mulheres não podiam receber isso como um ministério. Aí Francisco vai às bases do concílio e faz entender que, né, o ministério ele é leigo. Ele não pode estar atrelado à questão da ordenação. Você tem dois caminhos nesse ministério. Os que estão caminhando para serem ordenados, e aí então eles recebem esse ministério, mas o recebem como um ministério leigo, não como um ministério atrelado à ordem. Sim. Então ele desvinculou a questão do ministério, e este ministério hoje então, agora com o seu moto próprio, pode ser dado às mulheres, tanto o acolitato quanto o leitorato. Então, isso é um exemplo de que ele bebe daquela fonte, refaz a igreja pensar da forma que ela olhou até agora, reformula a questão do código, que é a lei da igreja, então agora eu posso ser dado. Outra coisa interessante, ele criou atualmente o Ministério do Catequista. Sim. Que foi desvinculado do Ministério de Leitor. Então, quem era e recebia o Ministério de Leitor, o Ministério, então, do Catequista, né, era atrelado ao Ministério de Leitor. Então, olha, pera, nós temos a experiência hoje, lógico, nós temos que falar que nós temos um Francisco que vem da experiência da América Latina, que vem de toda a realidade que nós vivemos, mas pera, não tem como eu vincular, né, este ministério a um outro ministério. Tem por que ele existir, ele sempre existiu. Então vamos colocá-lo agora como um ministério específico. Então Francisco vai, tira o Ministério do Catequista de dentro do Ministério do Leitorato e o estrutura como um ministério separado desses outros dois, que talvez podemos dizer estavam mais ligados à vida litúrgica, e ele cria um agora, que é a nossa experiência, isso para nós parece chover no molhado, vamos usar essa expressão, mas para ele e para toda a igreja era algo que não existia enquanto formalmente, mas ele bebe desta fonte e recria. Talvez para dar um pouco de exemplo dessa atualização um pouco que ele faz, bebendo desta fonte do concílio. E é interessante, até falando das mulheres, né, a questão do acólito, no catequista tá repleto de mulheres ali, né? Muito mais mulheres do que homens. Do que homens. Padre Diogo, a igreja é um corpo muito grande, né? E as mudanças, ou pelo menos as atualizações que se fazem nela, elas, vamos dizer assim, levam tempo para acontecer, né? E como é um corpo muito grande, várias expressões eclesiais, várias espiritualidades, né? O senhor pensa que existe alguma resistência de alguns setores da própria igreja em aceitar a proposta do concílio, em aceitar a proposta do sínodo, né?
Você acha que existe essa resistência? Infelizmente, Padre Rafael, eu digo que sim. Né? Nós temos aí acompanhado, né, e percebido que muitos dizem que não aceitam o Concílio Vaticano II. Nós temos pessoas que dizem que não é possível acolher aquilo que foi feito de trabalhos desde 62 a 65, como se o Espírito Santo não agisse, como se ele não fizesse a igreja caminhar, e se a gente não percebesse ali que não é uma realidade humana, mas é de verdade uma forma da igreja estar mais próximo da realidade, dos problemas atuais, né, de tudo aquilo que a gente olha dos documentos dentro lá do compêndio, de todos os documentos que foram sendo criados, seja de liturgia, né, seja da própria igreja, da sua compreensão, da forma de compreender, nós percebemos a ação do Espírito que vai fazendo de verdade com que a igreja chegasse mais próximo dessa realidade. Mas, infelizmente, nós temos setores, né, podemos chamar aí, não quero classificar, mas temos setores hoje que não aceitam. Inclusive, na atualidade, acredito que aí há uma semana saiu nos nossos meios de comunicação, Facebook e tudo mais, um bispo que disse que na diocese dele não iria se realizar a fase diocesana do sínodo. Então, é triste, mas também temos que constatar que existe ainda até mesmo bispos, né, que não aceitam essa proposta que Francisco está fazendo, né, de que nós precisamos compreender de que não é modernismo, nós não estamos vivendo uma realidade fora daquilo que nós temos como caminhada da igreja, né? Se todos nós somos igreja, se todos nós batizados formamos o povo de Deus, dentro deste povo de Deus, cada um tem seu ministério, cada um tem seu carisma, cada um tem seu dom, a gente precisa descobrir que o caminhar junto significa valorizar o outro que está comigo. Ele não vai tomar meu lugar, ele não vai me tirar aquilo que é meu, mas para caminhar junto eu preciso ouvir. Aquela tirada que a gente já falou, para estar junto eu preciso ouvir. Eu preciso saber do outro para que juntos a gente trace esse caminho de evangelização, a gente trace esse caminho de anúncio do evangelho, porque este processo que o Papa Francisco propôs tem 3 coisas importantes, né? Ou 3 desejos, podemos dizer, que ele traz no seu coração, que é viver a comunhão, realizar a participação e abrir-se à missão. Eu não posso criar comunhão se eu não conheço o meu outro. E para conhecer eu preciso escutar. A primeira coisa, acredito que o primeiro passo para eu conhecer é o escutar, né? Porque senão eu vou ficar com um olhar a partir de mim mesmo, daquilo que eu entendi, que muitas vezes pode não ser o correto. Então eu preciso ouvir para saber aquilo que se passa com o outro. Para participar, nós precisamos entender que dentro desse povo de Deus, dentro desta ação da igreja, cada um realiza a sua missão. E lembrar, né, a missão própria do fiel leigo está lá estabelecida no cânon 225, né, que tem a sua vida dentro da igreja e a sua índole secular, dada pelo próprio Concílio Vaticano II, que é a sua ação no mundo. Então, quando o leigo age no mundo, ele age não por ele, mas ele age como igreja. Isso ele precisa aprender. Então, por isso ouvir, por isso estar juntos e lembrar que participa desta missão da igreja mesmo estando no mundo. Ele não está separado, né? Ele não está perdido no mundo, mas ele faz como igreja esta sua ação no mundo. E isso, ele participa dessa missão da igreja de construir esse reino com a sua ação dentro do mundo. E com isso, cada um a seu modo, realizamos a missão. O que precisa reforçar é a questão da tolerância no final das contas, né? Porque cada um mesmo tem a sua característica, o seu posicionamento, mas o duro é quando isso começa a ferir o outro, né? Essa intolerância. Recentemente, o senhor falou das redes sociais de uma outra diocese, mas tivemos na nossa mesmo, recentemente, o lançamento da Pastoral da Ecologia, né, e com várias críticas ali também relacionadas a, por exemplo, não ouvimos falar de Jesus, Maria ou José durante esse lançamento, mas né, na realidade existe essa preocupação com a casa em que vivemos, né, com o local, precisa ter esse cuidado, e como o senhor destacou, cada um com a sua competência e característica, precisamos ter também aqueles que vão cuidar do lugar que nós vivemos,
ter essa... Assim como temos aqueles que cuidam da liturgia, tem os que cuidam, né, dos presidiários, tem os que cuidam das empresas, da economia, né? Então até aí tudo bem, as diferenças ok. Mas e essa intolerância que está tomando conta de nós, que acho que o Padre Rafael também, né, quis destacar nisso, a ouvir, né, essa fala das comunidades, das paróquias, dos grupos. Essa fala também vai ficar um pouco áspera às vezes, né? Eu imagino. Eu acredito que isso também seja, claro que por detrás do desejo de Francisco, seja um exercício para nós, né? Porque para eu ouvir, querendo ou não, eu tenho que, vamos usar talvez uma expressão não muito fiel, não muito legal, mas eu preciso abaixar as minhas armas para poder ouvir o outro. Né? Porque se eu quiser ouvir do outro somente aquilo que eu desejo, então eu já estou literalmente armado e eu já estou querendo tirar do outro somente aquilo que eu quero, né? E o exercício da escuta, e principalmente do diálogo, é quando eu abaixo as minhas armas e eu escuto o outro sem desejar que o outro fale aquilo que eu quero, né? Porque talvez o outro não vá dizer aquilo que eu quero, né? E compreender também, eu acho que também é importante do que você dizia, é compreender que esta ação da igreja, ela está para toda a realidade. Eu não posso achar que o lugar da igreja, como se pensava antigamente, era só dentro ali do templo, dentro do muro de pedras, é só dentro desse espaço. A igreja, acredito que hoje tomou consciência, o concílio proporcionou isto, a igreja a perceber que no terceiro milênio, né, Deus pede a nós cristãos um compromisso com toda a realidade. Eu não tenho mais essa separação entre sagrado e profano, né? As duas realidades, elas fazem parte da mesma realidade, não estão separadas, e eu preciso descobrir isto também como cristão hoje, né? De que eu estou inserido nesta realidade e que não separo mais sagrado e profano. Mas eu preciso compreender que eu estou imerso nesta realidade e que a ação da igreja tem sim que chegar a todos os lugares. É compromisso dela, né? Compromisso com a vida, é compromisso com toda esta realidade que compromete inclusive a vida. E a vida, eu digo, quando a gente pensa em ecologia, que compromete a nossa vida no planeta, também é a missão da igreja tratar este tema. Eu me lembrei aqui, quando falava de ouvir, né, escutar, de um historiador. Ele gosta muito de filosofia, chama-se Leandro Carnal. Sim. Ele escreveu um livro chamado Pecar e Perdoar, Deus e o Ser Humano na História. E lá ele diz assim, que hoje as pessoas perderam essa habilidade de escutar. Então, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas só têm vontade de falar sobre si e têm pouca vontade de escutar aquilo que o outro está sentindo, as experiências do outro, né? E ele até fala assim, faça um teste quando você chegar na sua casa. Diga assim para a pessoa que você que você chegou em casa, olha, eu estou cansado. A pessoa não vai te perguntar, nossa, o que aconteceu porque você está cansado? A pessoa vai falar, eu também. Aí você fala assim, não, mas eu estou doente. A pessoa, eu também estou doente. Então não existe uma escuta. Cada um só quer falar de si, a partir de si, né? Então essa dificuldade que a igreja encontra também é uma dificuldade que o mundo encontra, né? Um mundo muito polarizado, que as pessoas não se escutam, recheadas de fake news para, vamos dizer assim, justificar a sua posição. E entrando um pouco mais, né, nessa questão da escuta, você acha que o sínodo, né, ou a igreja em si, ela vai ter que lidar com muitas fake news, né, nesse processo de sinodalidade, de escuta? Como é que vai ser esse filtro, né, vamos dizer assim, né? Agora a gente está num processo que as dioceses estão respondendo. Depois desse processo, as questões elas vão para as conferências episcopais. As conferências episcopais então vão filtrar estas respostas. Das conferências então filtradas, elas serão enviadas então à Secretaria dos Bispos. E aí lá então se trabalhará a partir das conferências episcopais, que é de cada país no caso, né? Fará esse filtro das respostas e encaminhado então para a criação do instrumento de trabalho, onde nós teremos então esta elaboração para poder então encaminhar essas três questões que nós podemos dizer que estão, né, na voga e que estão aí sendo buscadas para esse caminho sinodal, que é comunhão, participação e missão.
entender essas três realidades. Nesse passo a passo, então, na prática, ali dentro da paróquia, né, nós teremos, então, essa escuta. A gente tem, Padre Diogo, assim, um direcionamento assim, de questões que serão colocadas ali ou não? Né? Por exemplo, como seria essa reunião na paróquia? Eu poderia dizer que duas perguntas são as interrogações fundamentais que o Papa pediria para que nós pudéssemos fazer na nossa paróquia, né? Ele colocou isso, claro, a nível local, a nível chegando até a igreja total, né? A igreja universal. Como é que eu posso realizar hoje, né, o caminhar juntos? Essa seria a primeira. Como é que eu posso fazer esse caminhar juntos? Então, pensando a paróquia. Como é que eu posso fazer acontecer este caminhar juntos que vai permitir ali à paróquia anunciar o evangelho em conformidade com a missão que foi confiada à igreja por Cristo? Então, como paróquia, através das minhas pastorais, através da minha ação, através daquela realidade que eu tenho presente, seja a minha paróquia mais urbana, a minha paróquia mais rural, dentro daquela realidade que eu tenho, como é que eu faço esse caminhar juntos para entender que a igreja ali, a paróquia, como é que eu vou anunciar este evangelho em conformidade com a missão que Cristo confiou a nós? Então, isso seria um primeiro olhar, que acredito que seja desafiador para nós enquanto conselho, creio que o senhor sabe disso, pensar isso com um conselho de pastoral, né, ali juntamente com os coordenadores, como é que eu vou fazer isso, o CPP, como é que eu vou fazer isso, né, como é que eu vou fazer essa evangelização, pensando ainda mais que nós estamos dentro de um momento que nós viemos de uma pandemia, que muitos cristãos estão fora, que não voltaram. Vamos precisar pensar esta evangelização no momento atual. Então, como é que eu vou evangelizar a partir desta missão que Cristo nos confiou? Segunda coisa que passos o Espírito Santo convida a nós a darmos para crescer como uma igreja sinodal, isto é, uma igreja que caminha juntos, né? Claro, lembrando que o pároco é o pastor próprio da sua igreja, não estamos deixando isso fora, mas lembrando que juntos, pastor e rebanho, como podemos crescer como uma igreja sinodal. E é interessante até nós provocarmos quem está nos assistindo agora, né? Se eu podia repetir novamente, são perguntas até um pouco extensas, mas de maneira direta para você que está assistindo agora aqui o Diocast. Poderia até deixar como comentário para a gente, né? Algumas propostas em relação a esses questionamentos. Então, a primeira, para você aí pensar junto com a gente, como realizar hoje a diferentes níveis, né, o caminhar juntos. Isto é, como permitir anunciar o evangelho em conformidade com a missão dada por Cristo à sua igreja. Então, como é que nós vamos anunciar o evangelho hoje? Né? Lembrando que não é aquilo que eu quero, a boa nova não é minha, né? É o evangelho deixado por Cristo, né? Esta missão que Cristo deixou à sua igreja. E a segunda coisa, que passos, isto é, que formas o Espírito Santo tem nos convidado hoje a darmos como passos concretos para crescermos como uma igreja, como uma paróquia sinodal, que caminha junto com seu pastor e seu rebanho. Quando a gente fala de sínodo, quando a gente fala de concílio, né, naturalmente vem à mente das pessoas essa atualização, né? Mas a atualização não significa desprezar a tradição da igreja, né? Porque a igreja ela é milenar e muitas das coisas que nós cremos porque foram conservadas pela tradição, né? Então a questão é como que a gente pode conciliar, né, a tradição da igreja e o mundo, né, que hoje nós vivemos, a pós-modernidade, né? Como que a gente pode fazer essa reconciliação, né? Acredito que a primeira coisa é não jogarmos fora aquilo que nós já construímos, né? O que foi construído pela igreja, o que é base da igreja, o que a igreja tem para ela mesma. É a metáfora daquela criança, que você dá banho na criança, mas não joga fora a água suja, mas não joga a criança, né? Sim, sim. É uma questão muito importante.
Por exemplo, a gente falava muito, né, e se falava muito, eu lembro do Sínodo da Família, por estar no Tribunal Eclesiástico, por trabalhar com toda a realidade de família. Quando o senhor falava isso, me lembrava muito as discussões, né? De que, então agora o Papa vai aceitar a questão das uniões homossexuais como sacramento e tudo mais. E a gente percebeu, principalmente na exortação que veio depois, a acolhida, isto é, nós acolhemos os casais homoafetivos, há lugar para todos na igreja, mas o Papa não abandonou aquilo que foi sendo construído. O sacramento é entre um homem e uma mulher. O matrimônio se dá sacramento entre o homem e uma mulher. Para mostrar que o sínodo toca em questões atuais, tocou na realidade destas pessoas que vivem hoje juntas, que estabelecem uma união, foi tocado neste assunto. O sínodo não deixou de lado, né? Não deixou de olhar estas realidades. Mas isso não significa que a igreja vai abandonar aquilo que ela tem como tradição, que ela tem como teologia, mas ela vai pensar isto tudo dentro da realidade que ela vive. É a questão, né? O próprio Papa Francisco fala, né? Que não é sacramento, mas que os governos têm que criar os mecanismos civis, né? Para garantir, vamos dizer assim, a dignidade. Os direitos, né? Sim. E ele até foi muito criticado quando falou isso, porque ainda se achava que ele está querendo abrir para o sacramento. Não, mas ele está mostrando a dignidade que essa pessoa tem. Ele está mostrando o cuidado que a questão civil tem que resguardar destas pessoas. Nessa questão eles batem muito no Francisco, né? De ser muito moderno. Mas o Papa Bento XVI, ele disse... os conservadores gostam muito dele, né? E ele disse assim, olha, que o uso da camisinha em algumas situações era um mal menor. Então, por exemplo, as prostitutas, né? Que vivem a sua vida nessa situação. É um mal menor que elas devem usar, né? O próprio Papa falou isso, né? Quando ele esteve em Amsterdã. Então, quer dizer que a igreja, ela tem a sua posição, ela tem o seu ideal proposto por Jesus, mas ela sabe também que a sociedade, ela não vive só o ideal. A realidade ainda não está próxima do ideal. Ela está aquém ainda, né? Enquanto está aquém, então precisa-se pensar mecanismos, né? Para garantir pelo menos um pouquinho de dignidade, saúde, etc. para as pessoas. Né? Legal o senhor falar sobre isso, sobre o uso de preservativos, o senhor falou sobre a união dos casais homoafetivos. Eu me lembrei da jornada da juventude que aconteceu no final de semana do dia 31, foi isso, né? E foram colocados temas exatamente assim, né? Temas polêmicos para vocês responderem ali numa mesa redonda, né? Eu estava lá. Sim. E é interessante, isso tem tudo a ver com o sínodo, né? Esses questionamentos que o jovem tem na igreja, né? Que foram levantados ali. Sim, e a gente perceber que muitos questionamentos são coisas que eles vivem, coisas do dia a dia, que talvez coisas que não estejam também muito claras, né? Tinha a questão do celibato dos padres, a ordenação de mulheres, coisas que talvez para o jovem não é muito definido, ou talvez não muito compreendido, e que ali vai ajudando, né? Mesmo lá, a questão das religiões que são de matriz africana, né? A questão do espiritismo até mesmo, com a questão da proximidade do catolicismo, com aquilo que a gente tem de fé. Sim. E a gente vai percebendo que são dúvidas talvez que até o próprio povo, até que o nosso próprio povo que viva não tenha muito definido, né, para a sua vivência e para a sua espiritualidade. O nosso povo, ele gosta, ele prefere de coisas práticas, que diz respeito ao dia a dia, né? Então, por exemplo, quando alguém vai votar num político, ele vota no político que fala assim, olha, eu vou reduzir o preço do gás. São coisas práticas da vida, né? E talvez o sínodo traga essas questões práticas da vida para a reflexão da igreja, né? É importante a teologia, é importante a teoria, mas ela nem sempre consegue atingir mesmo a realidade do povo, né? No aqui e agora. E talvez com essa abertura dessas perguntas emane do povo essa questão, né? E agora? Na minha vida prática, no dia a dia mesmo, né? Como é que eu faço? Né? Talvez seja um pouco disso que vai emergir, né? E foram essas perguntas que saíram lá na jornada diocesana da juventude.
Eu acredito que possa ajudar e contribua muito isso, né? A igreja, nesse sentido que nós estamos iniciando, nesse caminho, é de verdade, de poder aproximar aquilo que nós temos de teologia como uma resposta da vida concreta, né? Lembrar que a teologia, o serviço dela é responder de verdade a questões concretas da vida, aquilo que nós temos no concreto da vida, para que a vida seja iluminada pela fé. Eu gostaria de citar o Padre Zezinho, né? Ele está bem atuante assim nas redes sociais, então ele sempre escreve vários textos e tem muitos comentários, né? Então o pessoal entra lá para discutir com ele, né? E falar sobre catecismo e sobre evangelho e a Bíblia e tudo mais. E é legal o posicionamento dele exatamente nesse ponto aí que o senhor citou, né? Essa atualização, essa fala, essa abertura, um padre que foi o precursor dessa comunicação da igreja com o povo, né? O Padre Zezinho. E ele mantém isso hoje, até mesmo com a idade que ele tem, está lá na rede social, e ainda dizendo exatamente esse ponto, que apesar de estar, né, em meio à rede, conversando com todos, falando sobre tudo, não pode se esquecer lá da base, do principal, né, do concílio. Ele cita várias vezes o Concílio Vaticano II, criando essa proximidade com o povo. Padre, nós estamos chegando já na reta final aqui do nosso bate-papo e nós fazemos aqui um papo reto. O senhor já assistiu? Já está por dentro? Olha lá. Agora então temos que reformular as perguntas. Precisamos nos reinventar. Então. Primeira pergunta? Primeira pergunta. Padre Diogo, conte para nós, né? Uma série na Netflix ou um filme que marcou assim, a sua vida, que você gostou, que seja mais recente. E agora? Bom, não é tão novo, né? Mas acredito que o filme Matrix, apesar de ter sido uma série, né, que teve vários, acredito que para mim foi algo que me desafiou a pensar aquilo realmente o que eu estou vivendo, que é a minha realidade, o que não é, aquilo que eu estou fora, até que ponto sou levado, até que ponto não sou. Acredito que por mais que não seja tão atual, mas me levou a uma reflexão muito séria, até mesmo daquilo que vivia e da minha vida. Interessante. Haverá um novo Matrix, né? Em breve. O senhor está acompanhando? Espero que saia. Estou esperando. Padre Diogo, se o senhor pudesse colocar para a gente assim, 2 pontos fortes e 2 pontos fracos do Padre Diogo, nessa autoanálise, assim, compartilhando conosco. Olha, eu acredito que pontos fortes, isto o povo diz, não que eu ache, isso eu sempre disse a todos, né? Que é a questão da intelectualidade. Uma das coisas que dizem isto, mas já reforço, eu digo isso porque os outros dizem, não porque Padre Diogo assuma isto, né? Gosto de estudar, né? Então um dos pontos fortes seria este. Hoje eu digo que meu ponto forte, que não era, é a questão do Código de Direito Canônico, né? A partir do pedido de Dom Vilar, uma das coisas que vejo aí, que é uma das coisas que eu me apaixonei, me encantei, e hoje seria o meu segundo ponto forte. Um ponto fraco, emotivo. Quem já acompanhou as minhas missas de aniversário de ordenação sabe que na hora de agradecer, chora. Então, né, por mais que pareça duro, bravo, aquela coisa toda, quando se mexe muito com emoção, chora. E um segundo, vamos dizer assim, da questão fraco é também um coração mole. Eu não posso ver algum sofrimento que isso já me abala e eu tento como ajudar, como fazer, e isso mexe até mesmo comigo, que eu tenho que sentar muitas vezes e parar, o que eu posso fazer, até aqui eu posso ir, aqui não, né? Isso seria, talvez eu digo também um ponto fraco que eu preciso me controlar. Se você precisasse escolher um lugar para viver o resto da sua vida, que nome seria essa cidade? Nossa, cidade? Olha, eu tive a experiência já de ter passado por cidades grandes, como Campinas, São Paulo, estar hoje na experiência do nosso interior.
Eu diria que São Paulo, por mais que é uma cidade, né, toda daquela realidade toda, mas pensando para viver, né, não no sentido de trabalhar, não, mas eu falo no sentido de que eu tenho uma questão cultural, de uma vida, de toda a realidade que tem, eu diria São Paulo por esta realidade, por todas as oportunidades que São Paulo nos dá. Bom, já que estamos falando de oportunidades e locais, Padre Diogo, quando foi o seu chamado, assim? O senhor falou assim, vou ser padre. Quando isso aconteceu e como foi? Começa na Paróquia Santa Luzia, em Mococa, quando eu diria que talvez, nessa questão, eu vou ter que pontuar 3 coisas. Né? Primeiro, meus pais não eram católicos, né? Eram espíritas, mas me matricularam na catequese. Então, a primeira decisão que eu pontuo que foi já o primeiro chamado, ou o primeiro passo à questão do chamado, foi quando eu deixo esta realidade que meus pais viviam e assumi a catequese que já estava no meu ano de fazer a primeira Eucaristia, de onde eu passo a participar da igreja. Mesmo meus pais indo aonde eles frequentavam, eu passei a frequentar a paróquia, que ficava a 2 quadras da minha casa. Então, eu passo a frequentar a paróquia. O segundo momento que eu falo que Deus me chamou foi que, vivendo a experiência já próxima ao Crisma, no meu último ano, que eram 2 anos, eu fui chamado para ser coroinha. Então, estar mais próximo ao altar foi uma oportunidade que Deus teve de estar mais próximo de mim. E terceiro ponto que eu falo que aí foi o decisivo foi quando eu fui para o grupo de jovens e a partir daí eu não saí mais da igreja e a minha vida foi como representante da paróquia, representante da diocese na coordenação do estado, da questão das atividades que nós tínhamos dentro da sub-região, e a partir daí eu me vi totalmente imerso, onde eu disse assim, não tem outra coisa que me realiza a não ser estar na igreja, servir a Deus, servir ao povo de Deus, e foi onde então a decisão foi final. Eu diria que teve esses estágios até eu dizer assim, olha, eu não me penso fora em outro local. Legal, dá para fazer um programa só sobre isso. Só sobre isso. Geralmente as pessoas, além, vamos dizer assim, entre aspas, né, da profissão de origem, né, que o sacerdócio não seria uma profissão, mas só para entender, né, geralmente as pessoas têm um segundo gosto, um hobby, alguma coisa que atrai assim, o coração. Além do sacerdócio, é claro, né, tem alguma coisa que você goste, um hobby que você faça, algo que você se sente bem também em fazer? Sim, a questão... Eu amo lecionar, né? Eu até tive a experiência de lecionar na rede pública. Eu tenho a minha filosofia reconhecida. Estou agora terminando História, né? A licenciatura em História. Então, também como um incentivo de não parar de estudar, de poder ter esse outro lado, eu acredito que eu poderia dizer como hobby e como algo que me realiza, que é a questão do estudo, tanto o ajudar outros, como também estudar, né? Então, com a possibilidade hoje do EAD, do ensino à distância, essa possibilidade de buscar conhecimento é algo que me realiza muito. Eu acho que é isso. Certinho. Muito bom. E assim nós estamos caminhando aqui para o final de mais um episódio do Diocast, hoje falando sobre a sinodalidade. Esperamos que você tenha compreendido um pouco mais do que se trata e esteja também mais disposto e mais disposta a colaborar, contribuir, opinar, deixar também a sua voz chegar até a igreja lá de Roma. Imagina que interessante, né? A sua realidade, que o nosso convívio aqui entre pastorais, movimentos, comunidades, né, ser reflexo daquilo que será a Igreja Universal daqui uns tempos, daqui uns anos, nesse passo a passo, ter a sua contribuição, a sua participação. Que bom! Acompanhe também nos próximos dias, na sequência, aqui na sexta, sábado, domingo, até na quarta-feira, os cortes deste episódio. Estaremos selecionando aqui os melhores momentos para você compartilhar também, comentar. Fique à vontade para estar conosco. Nossa gratidão ao Padre Diogo, né? Presença amiga, por você ter compartilhado tanta sabedoria, né? Conosco aqui e com os nossos ouvintes. Eu penso que esse momento vai ser de muito proveito para todos nós, né? A gente agradece também o Edu pela acolhida mais uma vez aqui
na sua casa. E, né? E a cigarra também está aqui acompanhando. E hoje a cigarra que veio nos acompanhar. Né? E eu acho que ela sentiu o cheiro dos salgadinhos que estão nos esperando. Olha só. Ela já está de olho. Já. Muito bem. Um grande abraço para você. Até a nossa próxima oportunidade de encontro. Falaremos sobre... Já temos o tema? Não, ainda não é, padre? Não temos. Ainda não temos o tema do nosso próximo Diocast. Então, se você gostaria também de ter um tema discutido aqui nesse bate-papo, fique à vontade, deixe seu comentário aqui nessa postagem, nas próximas também, nos cortes, que nós também do Diocast estaremos fazendo um sino com vocês, escutando os seus desejos aqui desse bate-papo, desse nosso encontro, a Diocese em formato de podcast. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau. Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.